com o Bryce Mitchell, né? Mais um Fighting Nerds. Mais um Fighting Nerd lutando. E como é que você acha que vai ser Bryce Mitchell contra o Jean? Cara, assim, o Jean ele é um amplo favorito, né? Quando você olha nas bolsas de apostas, o Jean é tipo a vitória do Bryce Mitchell paga 4,3 e do Jean 1,25. Caramba. Tá mais ou menos assim, tá? A diferença muito bizarra, muito bizarra. Mas é uma luta que o Jean tem que tomar cuidado, porque o Bryce Mitchell não é bobo. Eu acho que o Jean é um lutador inteligente. Eu gosto da montagem de camp da Fighting Nerds. O Flávio Álvaro, para mim, é um cara que eu sou muito fã do Flávio. O Pablo é um cara super inteligente. O Caio ele entra também nessa ajuda para a montagem do game plan. Então, eu acho que eles vão mapear isso muito bem. Eles já mostraram tudo isso para o Jean, eles devem estar só aprimorando. Eu acho que o Jean é o favorito para essa luta, mas é como entrar com dinheiro para comprar ação em bolsa de valores, né? O risco está lá. No dia seguinte pode ser que tenha uma queda brusca. Então, eu acho que todo cuidado vai ser pouco para o Jean nessa luta. Concordo. Por quê? Quando a gente observa a luta do Carlos Prates, do Jean Silva, o que a gente imagina ali? Irmão, vai acabar de uma hora para outra. Mas isso pode não acontecer. Sim. Entendeu? E é administrar isso, os 3 rounds, que ele tem que estar mapeado. Entendeu? Eu entendo, o Jean ele é um cara que tem uma mente muito boa para o que ele precisa entregar, para o que ele precisa fazer, e ele mentaliza, ele visualiza como ele vai vencer. Só que isso pode não acontecer. E aí você não pode se ver frustrado no seu plano não acontecendo e isso afetar ali o seu desempenho. É a única situação que me preocupa em relação a essa luta do Jean com o Bryce Mitchell. Eu acho que o Jean, ele assim como eu usei a palavra em relação ao Poatan em alguns episódios passados, eu acho que o Jean Silva é um cara altamente letal. É um cara que ele machuca o adversário, ele sabe bater. Prazer perna, em bater, né? Prazer com em machucar. cotovelo, com cana de braço, mão assim, tapa na cara. Então, meu irmão, a variação de jogo dele é absurda. Quero muito que ele bata no Bryce Mitchell, mas bata muito, Jean, bata muito no Bryce, mas bata muito mesmo. Deixa a cara dele redonda como a terra. Pisa no joelho tanto dele. tapa que tu vai dar na cara dele. Sim. Mas é isso. Mas como qualquer outra luta, ainda mais nesse nível, tá pegando o ranqueado. Pode acontecer. É uma luta que tem o seu risco, né? Sim, sem dúvida. O Bryce Mitchell é um craque no chão. A gente tem que lembrar disso. Luta principal do 314, Diego Lopes versus Volkanovski. Fazer uma apostinha aí você? Pô, tu tá com negócio de aposta aí, Quero sai te ver de desse peruca, vício, Breno. meu irmão. Quero te ver de Quer peruca. ver que me vê de peruca? É do cara, mano. Para com isso, rapaz. Vamos lá. O que você acha da luta? Cara, acho que vai ser uma luta Dura, né? Para os dois dura. lados. Volkanovski ainda tá bem, Eu e a gente acho. tem que lembrar disso. E pode estar vendo uma possibilidade que ele até então não via, por causa do Sim, Topuria. Topuria Saiu, ele falou, opa! Pô, eu já falei isso. O Topuria, pra mim, durante muito tempo, seria imbatível ali naquela divisão, né? Só um minutinho, Mamute. Você me lembrou uma parada? Eu não lembro se foi você que falou comigo ou se foi o André. Que eu falei assim, porra, Topuria vai subir e vai fazer o pior negócio da década, que foi abandonar um cinturão, subir de categoria e não conseguir a luta pelo cinturão de cara. Acho que foi uma conversa nossa que eu te falei. Quando não tem papel assinado, você tem que pensar muito bem no passo que você vai dar. Né? Só que eu vi uma declaração dele há poucos dias falando, eu não desço mais de peso, não, e tal. Quando perguntaram se ele tinha um plano B, caso o Islam não aceitasse lutar. E quando a resposta é eu não desço mais de peso, é porque isso é a primeira coisa que vem na cabeça do cara, quando fala na categoria anterior. Sim. Então, para além do discurso, onde ele diz que desafio é o que move ele, de fato deve ter um fator perda de peso, Pode desgaste, ser. que o obrigou... Não que ele seja também um cara forte. Ele é um cara baixo e não um cara forte pra caramba. Mas não é o fato de ser forte, é peso. De repente o cara tem peso corporal. Pode ser. Passa por um processo ruim. Porque a primeira resposta dele ele foi... deu uma entrevista depois de um evento na gringa lá, um evento europeu, falando que estava tudo acertado para ele disputar o cinturão. Eu acho que vai rolar. Não tem papel assim. Porque assim... Já voltaram a ventilar agora esse final de semana. Por ele já vai acontecer. Vai acontecer. A gente não sabe do Islam, né? O que ele quer? Se ele vai abdicar do cinturão, vai subir também para 7-7? Não.
Então a gente não sabe. Tudo depende do 315. Eu acho que eles estão esperando o 315 para saber o desenrolo. Se o Islam sobe, caso o Bilal perca o cinturão, porque eu acho que não vai acontecer. Todo respeito ao Jack Della Maddalena, mas eu acho que o jogo do Bilal Muhammad contra o Jack Della Maddalena, eu acho que o Bilal Muhammad vai manter aquele jogo dele de controle. Amassar. Vai desgastar. Também não dá para o australiano, na minha opinião. Concordo. E aí o Islam vai se ver obrigado em defender o cinturão dele, né? E o Charlinho? O Charles fez uma luta e o próximo seria o desafiante ao cinturão, que foi a luta dele contra o Chandler. Então, Charles se credenciou com aquela luta, na sua opinião? Bom, o que se falava era que era uma luta para depois um title shot, né? Uma luta para depois um title shot. A gente volta para aquele negócio, ó. Se não assinou o papel, meu irmão, é um abraço. Porque aí você tem um Topuria vindo da categoria de baixo como campeão, indiscutível, brabo, defesa, versus Charles versus Chandler. O que credencia mais? Eu vou te falar assim... Sem emoção. Cara, então, pensando em negócio, o Charles ele é mais popstar do que os dois. Muito mais popstar. Se for pensar em venda, se o Dana for pensar em venda de pay-per-view... Vai botar o Charles. Vai botar o Charles. Vende mais do que Vende muito mais. O Charles é uma das estrelas da companhia. Isso. Entendeu? De desafio, é legal você vê um cara que era campeão dominante na categoria de baixo. Não, mas você acha muito possível ele se tornar campeão? Esse é o ponto. Na divisão peso leve? Pô, cara, eu sou muito fã do Topuria, já falei isso aqui. Eu acho ele um grande lutador, mas eu acho ele pequeno para essa divisão de cima e contra um cara complicado como o Islam Makhachev, eu acho uma tarefa difícil. Eu não vejo o Topuria tomando esse cinturão do Makhachev, cara. Então, voltando à pergunta original, Charles merece mais do que Topuria? Para mim, sim. Por quê? Porque o Não falando de business, falando de alto rendimento, então, eu acho, porque pelo que foi traçado antes da subida do Topuria. Entendeu? Porque o que se traçou era isso. É mais essa luta aqui pro Charles ir para um desafio de cinturão. Cara, mas a gente viu alguém falar isso? Pô, agora eu não lembro, Eu acho que não. Você sabe por quê, cara? De novo, isso aqui não... Eu não estou contestando o Charles de jeito nenhum. O Charles é um monstro. Mas, ao fim da luta Topuria e Max... Topuria e Max? Cara, mas pra mim não faz sentido. Desculpa, mas pra mim... Topuria e Max, não, perdão. Ao final da luta Makhachev e... Delay. Eu acho que foi Makhachev e Moicano que o Volka subiu. Makhachev e Moicano... Que o Volka subiu? Que o Charles queria subir, o UFC falou, não pode. Ao final. Lembra disso? Que o Charles foi de guest fighter. Foi de convidado. Sim. Lembrei. E foi impedido de subir lá para desafiar. Sim. Isso já é um sinal para mim de que... Não sei. Cara, mas o meu pensamento que o Charles merece mais do que o Topuria, porque se o Topuria fosse um cara que já tivesse defendido 4 vezes o cinturão dele nos penas, beleza. Mas isso não aconteceu. Ele ganhou o cinturão, defendeu uma vez. Sim, subiu. E subiu, cara. Então, assim, ele não tem um legado lá como um campeão dominante na divisão dos penas. Sim, entendeu? Verdade. O Charles, ele é um cara que ele se moldou dentro da companhia, dentro da divisão, cara. Aprendeu ali, né, bicho? Pô, foi um cara... É igual o Topuria, ele falou, mas, pô, você já viu quantas derrotas o Charles tem? Mas é baseado nessas derrotas que o storytelling dele se cria, né? Pô, é um cara que perdeu, ganhou, até que chegou um momento que só ganhou. Foi desacreditado pelos fãs brasileiros. Foi desacreditado, exatamente. Então, assim, credenciais, para mim, as do Charles são maiores. Imagine que você está num determinado país e uma determinada rede social foi bloqueada, ou até mesmo um aplicativo que você trabalha, como, por exemplo, o CapCut. Com a NordVPN, você consegue acessar o servidor de outro país e acessar a sua internet como se estivesse nesse outro país. A partir daí, todos os streamings, aplicativos, eventos esportivos transmitidos nesse país onde você acessou via VPN estão liberados automaticamente para você. Tudo isso por apenas R$ 8,49 nos primeiros 2 anos
bônus com 4 meses extras. Além de um catálogo de streamings mais vasto, eventos esportivos e tudo que já citei, você tem a segurança cibernética porque a NordVPN rastreia arquivos maliciosos antes do download e elimina esses arquivos. Fora a garantia de privacidade, sua navegação na internet fica irrastreável e todos os seus dados são criptografados a partir do momento que você usa a NordVPN. Você pode acessar qualquer coisa e ninguém irá te rastrear. Então, por R$ 8,49, você tem acesso a tudo isso. Se você não ficar satisfeito, em até 30 dias você pode cancelar, ter seu dinheiro de volta, mas esse valor é só para a audiência do ConnectCast, que clicando aqui no link na descrição desse vídeo, consegue esse desconto de 75%. Então, clique agora, aproveite esse desconto, ganhe 4 meses extras e continue com a gente aqui no ConnectCast. Abraço.